Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. É uma alegria ter vocês aqui conosco, porque hoje, gente, o encontro promete ser enriquecedor. Eu vou receber aqui um professor que é uma mente realmente brilhante, um pesquisador incansável e um educador apaixonado. Eu estou aqui com o professor Paulo Vinícius Teixeira de Paula e a gente vai falar um pouquinho sobre Brasil e educação, pensando aí desafios e caminhos. E eu já combinei com ele que a gente vai começar começando. Eu vou mandar aqui para ele a primeira pergunta da nossa entrevista. Professor Paulo, considerando a sua vasta experiência, tanto na pesquisa histórica quanto na prática educacional, eu gostaria de saber como que você percebe a interseção entre os grandes eventos da história do Brasil, desde os anos 50 ou desde o recorte aí que você quiser fazer na sua fala, e também o desenvolvimento das políticas educacionais que temos hoje. A gente tem aí uma relação direta de causa e efeito, ou é uma tessitura mais complexa? Professor Paulo Vinícius, com muita honra, com muita alegria, seja bem-vindo ao Conversa de Classe. Professora Maíra, uma satisfação estar aqui com toda essa audiência, né, com todos que acompanham o Conversa de Classe. É uma proposta fenomenal. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns a todos e todas que acompanham esse programa. Vida longa ao Conversa de Classe. Bom, na formação histórica brasileira, eu sou um pesquisador da história contemporânea, né, da história do Brasil. Nós vemos que, inicialmente, a educação esteve muito ligada a criar as condições para o desenvolvimento do país, com início no final do século XIX, início do século XX, com os processos de industrialização. Porém, havia uma ideia muito instrumental de educação. Não havia uma ideia de educação como processo de integração social da maioria da população. Então, nós vamos ter uma repercussão, uma manutenção de uma estrutura na educação brasileira, onde o Brasil se desenvolve economicamente, avança enquanto uma potência econômica, uma potência industrial, mas nem sempre isso é acompanhado com a integração do conjunto da população, principalmente das classes menos favorecidas. A notícia boa que nós temos na história é que, através do tempo, com processos de urbanização, as próprias pessoas foram reivindicando, se organizando para que nós tivéssemos escola para todos, ampliação das redes de ensino, e uma escola que não tivesse esse caráter meramente instrumental, de formação de uma mão de obra, sem que isso representasse também a ampliação de uma consciência crítica e mesmo uma condição melhor de vida para o conjunto da população. Então, há também, durante a história do Brasil, no século XX, e eu acho que isso reverbera até os dias de hoje, a ideia de que a formação técnica, a formação tecnológica, todos os níveis de formação seja um direito de toda a população. Então, e como nós entendemos que há uma dívida histórica do Brasil com populações que ficaram à margem do processo de desenvolvimento, nós precisamos que o Brasil, que figura entre as 10 maiores economias do mundo, tenha o seu correspondente no campo da educação. Então, cada vez mais investimento em educação, investimento em educadores, investimento em livros, e acho que isso passa por esse tipo de iniciativa, essas trocas entre educadores. Entendo que foi isso que fez com que nós tenhamos conquistado tantos avanços ali do final do século XIX, início do século XX, até os dias de hoje.
E professor, é muito revigorante, assim, te ouvir falar, né? Eu também sou professora de história, né? A gente é parceira aí de profissão, e o que é interessante aí na sua fala é a gente perceber, né? O quanto a gente viveu enquanto Brasil um processo de aproximação da educação das pessoas, né? Claro, a gente não tem um sistema de educação ideal, né? A gente sabe disso que é um sistema que ele ainda está ampliando muito, mas eu já tive outros entrevistados também que são da área, que falam especificamente, né, desse recorte que você fez, e pensam também na questão da gestão democrática, que é um tema, né, que ele se tornou fundamental a partir do momento que a educação vai se aproximando mais das pessoas, mas também desafiador. Eu queria saber qual é o seu olhar sobre os avanços, mas também os entraves, né, que essa busca aí por uma gestão mais participativa encontrou e ainda encontra no cenário educacional brasileiro. Eu entendo que sobre gestão democrática, nós temos um marco na sociedade brasileira, que é a Constituição de 1988, e ali um conjunto de medidas que se articulam, a própria promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, e a Lei de Diretrizes e Bases, em 1996, que são um conjunto de leis garantidoras e integradoras para que todas as vozes em torno da escola, em torno da educação, sejam ouvidas. Então, ali se institui o papel dos conselhos em todos os níveis, se institui o protagonismo da própria juventude, a garantia de organização dos grêmios estudantis em lei ainda de 1985, mas naquele mesmo caldo cultural. Creio que quanto mais participativa a escola se coloca enquanto possibilidade para a comunidade, maiores as chances de nós termos um ensino efetivo, de nós combatermos os déficits que hoje tanto nos assustam quando saem pesquisas sobre o número de leitores nas capitais brasileiras. Quando nós pegamos o Brasil dentro da América Latina, abaixo de outros países que não têm as riquezas que nós temos, mas que as suas populações leem mais do que os brasileiros. Ou as dificuldades que nós temos, principalmente em matemática, interpretação de texto, então são gargalos da educação brasileira. Nós precisamos fortalecer a gestão democrática. Nós temos um conjunto de leis que garantem isso, mas nós precisamos dar um salto. Nós precisamos ultrapassar a garantia legal para fazer com que isso se dê efetivamente. Eu recentemente vi uma escola municipal no interior de Minas Gerais, onde eu não me lembro agora a cidade, onde os professores, os educadores daquela escola, planejaram como é que seria a escola, como é que seria após a reforma. Eles influíram na reforma que ocorreria na escola. Então, eles optaram por salas temáticas, que é algo já comum nas escolas de tempo integral, mas lá não era uma escola de tempo integral. Então, ao invés de ser os professores que mudam de sala, eram os estudantes que mudavam de sala, aí a sala de português, toda composta ali com elementos do português, a sala de história, né? Você nos trouxe aí da sua atuação na área de história, sabe o tanto que é importante, né, para a gente, se a gente puder trabalhar com referências, para o pessoal da geografia mais ainda. Então, já na sala de aula fixas, os próprios alunos poderem estar compondo aquele espaço. Então, a escola oferecia isso a partir do quê? A partir da opinião dos professores e a partir da opinião dos alunos daquela escola, e mais ainda, a comunidade, a associação de moradores ali em torno da escola, tinha a chave da escola e utilizava a escola para atividades para a comunidade aos finais de semana. Então, essa escola ela vai ser cuidada pela comunidade. A proximidade entre pais, entre os mães responsáveis, os professores, será outra, inclusive para resolver problemas que hoje nós temos
queixas, né, dentro da escola, de indisciplina, de casos de violência. Então, quanto mais próximas as pessoas estão, e a gestão democrática proporciona isso, melhor o funcionamento da escola e melhores índices nós teremos nas nossas escolas. Agora, nós temos um grande problema quando essa gestão democrática, que está prevista na LDB, ela vai passando a se tornar só uma formalidade. Então, quando nós não vemos mais grêmios estudantis nas escolas, quando não há plebiscitos, consultas dentro das escolas para que toda a comunidade opine, quando as escolas não se abrem para a comunidade aos finais de semana, ou se não funcionam à noite para a comunidade, quando se exigem e se aprova um conjunto de critérios impeditivos para que as pessoas possam concorrer ao cargo de diretor. Então, aí, nós pegamos aquele avanço que vem ali de a Lei do Grêmio em 85, a Constituição de 88, o ECA em 90, a LDB em 96, e aí nós transformamos todo esse conjunto de leis somente em formalidades. E isso é muito ruim, porque todo mundo perde com isso. Então, nós precisamos mesmo de democracia efetiva nas escolas, aproveitando os parâmetros legais que nós já temos conquistados. Professor, que excelente explicação, né? E que bom, porque isso elucida para a gente, né? O que são esses termos. E uma coisa que eu sempre gosto de comentar nas formações, né? O que acontece dentro da lei, né? O que acontece que fica na história, a gente tem um impacto direto na sociedade, né? E que bom ter pessoas como você, né? Que trazem esse cenário para a gente. Agora eu queria olhar um pouquinho para o futuro, né? E pensando aí nesses desafios que a educação brasileira ainda enfrenta, quais, na sua opinião, seriam as prioridades urgentes das políticas educacionais? E aí, pensando em políticas que de fato promovam uma transformação social e que vão garantir uma educação de qualidade para todo mundo, indo além das intenções e alcançando aí a realidade da sala de aula. Professora Maíra, e todos que nos acompanham aí no Conversa de Classe, eu entendo que hoje há um debate que está muito urgente na sociedade brasileira, ele está no Congresso, e eu acho que todos os educadores precisam se mobilizar, que é a garantia do percentual para a educação que é previsto na Constituição. Então, muito vem se falando em o que é chamado de desindexação do orçamento da educação. E isso seria terrível para todos que trabalham com educação, para a sociedade brasileira. Porque se nós já temos problemas comprometendo um percentual do orçamento brasileiro obrigatório tem que ir para a educação, imagine se nós não tivermos essa garantia constitucional. Então, é preciso que todos educadores, educadoras estejam muito atentos a isso. E o Brasil, ele é um país que ele tem o quê? Uma dívida histórica com a educação. Então, nós tivemos a maioria do nosso período, desde o processo de colonização, com a maioria da população analfabeta, sem acesso à instrução. Então, isso não acaba de uma hora para outra. Nós precisamos de mais investimentos em educação e pensar que hoje há uma chave que articula financiamento da educação, então, educação não é gasto, educação é investimento. Há uma chave hoje que passa, na minha opinião, por diminuir a carga horária dos professores. O professor não vai conseguir dar uma boa aula, uma aula de qualidade, se ele tiver que fazer 2 turnos de 40 horas, de manhã e de tarde, se ele tiver 20, 30 turmas diferentes, ele não vai conseguir sequer saber o nome dos estudantes que estão na sua sala de aula. Isso vai gerar um processo, inclusive, de esfriamento das relações, de desumanização. Então, isso está por trás de algo muito grave que vem ocorrendo na educação brasileira, que nós precisamos socorrer urgentemente, que é o adoecimento dos educadores.
Os índices de adoecimento dos educadores estão cada vez mais altos. E isso não é à toa, isso é sobrecarga de trabalho. Então, nós precisamos sim de escola de tempo integral. Mas nós não podemos ter um professor que aquele salário que ele ganha estando numa escola o dia inteiro não dê para ele se manter durante um mês, com o mínimo de dignidade, de conforto. Então, é preciso que se contratem mais professores, que se façam mais concursos, onde, numa escola de tempo integral, onde trabalharia um professor, trabalha um de manhã, trabalha o outro à tarde, da mesma disciplina, você gera mais emprego, você movimenta a economia, você descansa o professor, mantém um nível salarial digno. Então, a partir daí, então, garantido o financiamento da Constituição, diminuição da jornada de trabalho dos professores, investimento na carreira, e eu sonho ainda com um país onde o professor da educação infantil até a educação do ensino médio, ele tenha dedicação exclusiva e receba para isso. Olha que maravilha. O professor ter dedicação exclusiva na escola estadual Cora Coralina, aqui nós temos aqui em Goiás. Ele vai se dedicar àquela escola, ele vai conhecer os pais, vai conhecer a comunidade. Então, passa investimento, redução da carga horária, concurso público com estabilidade para os professores, fortalecimento da gestão democrática e pensar uma educação que não seja uma educação instrumental. Pensar uma educação onde todos estejam mobilizados com uma grande missão, que é o quê? Fazer do Brasil uma grande potência. E o que é fazer do Brasil uma grande potência? Acabar com a fome, acabar com a população em situação de rua, é ter cada dia mais bibliotecas, é formar público para bibliotecas, é cada vez mais teatros, é a pessoa se formar em artes e saber que vai ter um concurso público, que ela vai ter onde trabalhar. Então, é um grande projeto nacional fazer do Brasil estar entre as 10 maiores potências econômicas e o Brasil estar entre as 10 maiores potências em condições sociais e cuidado com a sua população. E aí vem a gestão democrática, vem essa nossa grande batalha, mas não por qualquer educação, uma educação para a transformação, para a reflexão, para a consciência. Acho que essa educação pode mover mundos. Que lindo, professor, e que perspectiva de esperança, né, que você traz na sua fala e para todo mundo, né? Acho que isso que é o mais importante. Professor, a gente já está caminhando aqui para o final, mas você também é educador popular, inclusive atuou, né, em cursinho popular. Para a gente finalizar, eu queria saber como que essa experiência em projetos de educação popular se conecta com essa discussão que a gente está tendo, né, sobre políticas educacionais e sobre gestão democrática, mas principalmente, qual que é o papel desses espaços na construção de uma sociedade mais justa e mais equitativa? Olha, uma das experiências na educação que mais me marca, que me constitui, que me atravessa, são as iniciativas de educação popular. Eu atuei num projeto que se chama Cineclube Ismael Silva de Jesus. Então, é um cineclube com estudantes de escola pública, onde eu atuo mais como um mediador, e os estudantes escolhem os filmes, mas sempre nós fazemos um debate antes. Então, no mês de março, nós vamos discutir a questão do papel da mulher na sociedade. Então, vamos pensar aqui um conjunto de filmes que debata isso. No mês de novembro, nós vamos discutir a consciência negra. Então o que fala sobre isso? Agora nós vamos ter a conferência climática, a COP. Então, tem filmes que abordam isso. Então, podem ter filmes de todos, desde filmes mais comerciais até documentários, mas que a gente sempre consiga extrair algo e mais. Sempre na mesa, um estudante tem que estar. Então, um estudante vai assistir o filme com mais cuidado, vai preparar a sua fala e vai falar, para eles entenderem que eles são capazes, são protagonistas, e que eles têm que atuar no mundo.
Outros dois projetos, né, que eu atuei, é o Cursinho Popular Dirce Machado, que funciona numa região bem periférica de Goiânia, e o Cursinho Popular Comunidade Faz Arte, que é um projeto de extensão popular da Universidade Federal de Goiás. São experiências de preparatórios para o vestibular com estudantes que não conseguiriam pagar um cursinho privado. Esses projetos de extensão popular, a gente costuma chamar eles de de uma educação militante. Então, que a ideia é de engajamento mesmo. A ideia não é que o estudante vá lá como se fosse um cursinho comercial, só para assistir a aula e depois passar no Enem. A gente quer que ele passe, o objetivo principal, mas para ele refletir mesmo qual que é o papel da educação, qual que é o papel da universidade. Se ele quer fazer farmácia, qual a importância hoje da área de farmácia para a gente atuar nos problemas que nós temos no bairro dele, que nós temos na nossa sociedade. Se ele quer fazer engenharia, ele começa a refletir, bom, nós precisamos de moradia popular ou nós precisamos de mais shopping centers? Então, o cursinho gera esse tipo de reflexão e acaba comprometendo os professores, são, em sua maioria, estudantes da graduação, aí tem alguns coordenadores e professores que já são formados, como eu, mas comecei a dar aula ainda como estudante da graduação, e isso faz despertar também um compromisso social de quem está se formando. Porque, em última instância, nós defendemos o fim do vestibular, o acesso universal. Entendemos que o patrimônio cultural da humanidade ele tem que ser acessível a todos que queiram. Então, a universidade tem que ser para todo mundo, os cursos têm que ser para todo mundo. Mas, entre a utopia que nós queremos, e eu chamo de utopia, um lugar ainda não conquistado e não um lugar impossível de se conquistar, entre a utopia e o nosso dia a dia, nós construímos mediações, construímos caminhos. E a educação popular é um desses caminhos. A gente entender que nós nos formamos, adquirimos conhecimento, não é para nós mesmos, mas para compartilhar com tantas outras pessoas, né? E aí isso faz a educação fazer muito sentido para a gente. Professor Paulo, eu quero te agradecer, né, pela generosidade, pela clareza nas ideias, né, e por trazer, assim, com leveza, temas que são, eles são densos, né, para a gente discutir, e você conseguiu trazer com leveza e com exemplos aí muito contextualizados. Quero agradecer de você estar aqui no programa e te perguntar se você quer deixar uma mensagem de finalização para quem está assistindo a gente. Professora Maíra, todos do Conversa de Classe, a minha mensagem é que a gente não desanime da educação. Nós temos tido aí um apagão das licenciaturas, né? Temos pesquisas recentes que saíram de um desânimo com a educação, mas eu sempre falo para as pessoas não desistirem. Nós vamos juntos, nós vamos com diversas iniciativas e todas são válidas, eu não excluo iniciativas. Então, quem quer se manter nesse campo de educação, seja na educação infantil, seja ali com os meninos já adolescentes ali no ensino médio, seja no ensino superior, seja se você está trabalhando na educação privada, ou ela é pública, ou ela é mista, se é na pós-graduação, mas continuemos. O caminho é, cada dia, mais escolas, menos cadeias. Então, nós precisamos de mais lápis, mais livros e menos armas. Então, esse é o nosso caminho e nós temos muita responsabilidade com o mundo. Nós podemos não ter o melhor salário do mundo, mas eu digo que nós temos regozijante o nosso dia a dia. Nós trabalhamos lendo, ampliando a nossa compreensão, pensando no mundo todos os dias. Eu não troco isso por nada e vamos lutar para melhorar cada dia mais as nossas condições como trabalhadores da educação e a educação como um todo para transformar o mundo. Que mensagem poderosa, que mensagem potente. Obrigada, professor, de deixar essa mensagem aí para gente. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais!
Música